Minha gente querida, a escoliose é uma alteração na curvatura da coluna que pode surgir ainda na infância ou durante a adolescência. Muitas vezes ela passa desapercebida pelos pais e só é descoberta quando a curvatura já está mais evidente. Mas será que mochila pesada causa escoliose? Quais são os sinais de alerta? E quando a fisioterapia pode fazer a diferença? E para responder essas e outras perguntas, minha gente, conversamos hoje, ela que é fisioterapeuta, especialista, a doutora Vânia Correia. Bom dia, doutora, bem-vinda. Bom dia, Frei. Tá chique, tá elegante, olha que maravilha, né? Doutora, talvez assim, para a gente começar, o que é uma escoliose? A escoliose nada mais é do que uma alteração tridimensional da coluna. Falando leigamente, ela é uma torção na coluna, né? E qual nós temos aqui... Pode pegar na mão, doutora. Ela faz como se você pegasse uma toalha e torcesse mesmo. É uma torção do tronco e da coluna. Então, ela gira em 3 dimensões, né? E a escoliose é dada pela rotação. Porque muitas das vezes as pessoas acham que uma má postura é escoliose. E não, a escoliose ela é caracterizada pela torção, pela rotação da vértebra. Então, quando a senhora fala tridimensional, é quando eu olho de frente, de lado e de cima, é isso? Exatamente. Né? Aí eu percebo que tem uma curvatura. Aliás, a palavra escoliose significa curvatura, né, doutora? Sim, né? sim. Agora, existe só um tipo de escoliose? Não, existem 4 tipos de escoliose, né? Que é a escoliose infantil, a idiopática do adolescente, a do adulto e a congênita. Tá. E tem a neuromuscular também. Entendi. Mas hoje, 80% dos casos são a idiopática do adolescente, que chegam até o consultório. Idiopática significa o quê? Sem causa definida. A ciência ainda não descobriu a causa. Nós temos algumas imagens, vamos colocar alguns raios-x, algumas chapas. Assim. Doutora, o diagnóstico é feito assim, doutora? É no raio-x? Isso, esse é um exame específico, é um raio-x panorâmico, né, onde nós conseguimos, com esse raio-x, nós vemos a maturação óssea, que é um marco que a gente vê ali nos ossos do quadril, são detalhes, fatores que nós usamos na avaliação para detectar que grau essa criança está. A gente mede ali, igual você está vendo, está marcado no raio-x, tem algumas marcações. Isso chama ângulo de Cobb. Ok. E aquele risco central é uma linha que a gente passa, crânio sacral, que a gente fala, que é para ver onde está o eixo. Então, você vê que no primeiro raio-x, que foi quando essa paciente começou o tratamento, o eixo dela estava totalmente deslocado. Entendi. E isso só faz a piora, porque como ela estava numa maturação óssea muito nova, que significa que ela ainda iria crescer muito, a gente sabe que com o crescimento a escoliose tende a piorar. Qual a idade, por exemplo? Nesse caso, a gente sempre pede para os pais ficarem em alerta durante os estirões de crescimento. Entendi. Entendeu? Numa criança, num infantil, até 3 anos, numa criança aí entre 8 e 9 anos, já observar que eles estão crescendo, é onde a gente, se ela tiver que desenvolver, ela vai desenvolver. E as meninas, as meninas, porque Por que meninas? A ciência não diz, mas faz parte da idiopática a incidência é maior em meninas. Olha que e chega a ser a 3 meninas para 1 menino. Olha só. Não que não causem menino, mas as meninas têm mais. Temos mais imagens aqui? Olha a Temos. doutora aí, olha lá. Essa é uma criança mesmo, uma pequenininha de 5 anos. Tá. Ela melhorou muito. Olha. Então, e aí quando a gente pega essas crianças aí, ó, nesse início, o tratamento é maravilhoso. Agora me diz uma coisa, doutora Vânia. O fato, assim, ok, aqui a gente está no sofazinho, a gente está sentado relativamente correto, mas de repente a gente chega em casa, vai assistir um filme e fica largadão, e fica assim, ou de repente está lendo e está assim, ó. E hoje com essa questão do celular também a gente está assim. E toda a curvatura, né, a coluna está se curvando. Isso também pode causar essa torção aí, doutora? Não, a torção não. Existe a escoliose estrutural, que é a escoliose que ela vai desenvolver mesmo, que é uma torção estrutural na coluna, e existe a escoliose funcional, que se dá pela má postura. Então, a gente só faz uma reorganização, é um trabalho mais fácil do que a escoliose estrutural. Nós temos uma foto aí, doutora, assim, ó. Quando se olha, né? Então, ali nessa visão tridimensional que a senhora falou, ali dá para ver que
a primeira tá, o ombro não está alinhado, né? A escápula que Isso. Explica aí, Você doutora. observa a marca, a prega no meio das costas. Não sei Certo. se a imagem dá para ver nitidamente. Depois, os quadris desnivelados, você vê que a cintura é uma mais alta que a outra, Ok. né? E assim, como ali só tem a foto desse plano. Isso é a gente congênito, tira... pode ser idiopático, congênito? Essa é idiopática. Idiopática. A gente avalia nos 3 planos. A criança de frente, de lado, de costas. Ok. E na transversal também, que é onde a gente faz o teste que a gente ensina os pais a fazerem em casa. Agora, doutora, ok, idiopática a ciência não explica, ainda não chegou a uma conclusão. Tem a congênita neuromuscular, tem a adulta, enfim. Como é que fica a pessoa que nasceu assim? Vai ficar o resto da vida assim ou pode, através de exercícios, pode, através da fisioterapia, tentar alinhar um pouco mais? É dolorido, é só cirúrgico? Como é que é, doutora? Então, o trabalho da fisioterapia nada mais é do que trabalhar para não piorar essa curva, parar a progressão dessa curva. Porque a gente sabe que a criança, o adolescente, quando ele está na fase do estirão de crescimento, o crescimento dele está acelerado. Entendi. E passou essa fase, não é que ele vai parar de crescer, mas vai desacelerar. E aí a gente dá um respiro. Tá. Entendeu? Porque aí a gente sabe que não vai piorar. E por que isso? Porque a gente trabalha para não piorar, para não levar essas crianças até uma cirurgia. Ok, trabalha como? Exercícios né? específicos para a escoliose. E não é receita de bolo. Entendi. Cada avaliação, cada paciente é um tipo de exercício, cada curva é um tipo de curva, um tipo de exercício. Então, é tudo muito específico. E cada paciente tem o seu tempo, né, doutora? Exatamente. Porque vai depender do grau da curvatura para trabalhar. Isso, exatamente. Agora, e os resultados, a senhora mostrou algumas fotos, são fantásticos. fantásticos, E saber que essa era uma paciente que tinha indicação cirúrgica. Ok. Né? E hoje saber que ela está... Mas ela fez uso do colete também, que a gente tem um colete também. Eu vou fazer uma pergunta, de repente assim, não tem nada a ver, né? Mas assim, na formação do feto ali, na formação dele, assim, existe como já um ultrassom detectar isso e começar a trabalhar ali, doutora? Uma pergunta... Não, a gente não... Desconheço, Ok. mas a gente sabe que tem fator genético que influencia a escoliose, mas não sabe dizer a causa. Existem fatores, né, que predispõem, porém a causa não se sabe ainda. A gente sabe que recentemente já os alunos voltaram às atividades, estava no mês de julho, o santuário que estava lotado, estava cheio, estava bonito demais, as crianças vinham visitar o santuário, a casa da mãe, e agora voltaram a estudar, né? Voltaram a estudar. A pergunta é mochila, doutora. Mochila, isso também prejudica? Quem já tem tendência prejudica mais? Como é que orientação que a senhora daria para os pais? Essa pergunta é a top, né? Assim, que vence o ranking aí. A mochila, ela não causa escoliose. Porém, uma criança que já tem um desvio, se usar uma mochila pesada, ela pode piorar o desvio dela. Ela não causa escoliose, mas ela pode piorar quem já tem essa curvatura. Uma criança, porque a gente sempre incentiva para todas as idades a atividade física, caminhada, exercício, enfim. Tem uns que gostam também, talvez, assim, de uma pequena academia, etc. Como é que fica a relação exercício para quem já tem escoliose? Ou para desenvolver a escoliose? Então, quem já faz o tratamento e acompanha, a gente sempre indica atividade física, porque ela é benéfica, né? Mas para aqueles pacientes que têm e não sabem, porque se você já não sabe manter a sua postura corrigida adequadamente, e aí você vai e faz um exercício de torção, que a escoliose é uma torção, como eu falei, você pode piorar a sua curva sim. E aí é onde muitos pais observam, porque aí entra a dor. Porque a escoliose, ela não causa dor, Isso na maioria dos casos. Assim, de repente está em casa, sentadinho no sofá, na cadeira, senta direito, meu filho, assim, e a criança está aí também. Mas mãe, se eu ficar assim, dói. Não dói, né? A escoliose não dói. Dói a má postura, A má postura, exatamente. E aí, é por isso que ela é silenciosa e os pais não se dão conta. E quando descobrem, levam um susto.
Nossa, que maravilha. Quantas coisas a gente aprendeu hoje aqui, né, minha gente? Então, para quem está em casa, doutora Vânia, para quem está em casa, que tem filho pequeno, o que é a observação do pai? O pai e a mãe tem que ficar atento. Eu falei assim da coluna, da roupinha torta, enfim. O que mais que a gente precisa ficar atento para quem está em casa aí? Observar se a criança está nessa fase do estirão, para observar os ombros, se tem alguma preguinha nas costas, se os quadris estão nivelados. E existe um teste que chama teste de Adams, que é a flexão do tronco, onde você olha se existe algum desnivelamento. Geralmente, a escoliose ela apresenta um lado mais alto que o outro. Esse é um teste que é positivo para a escoliose. Aí procurar uma avaliação específica o quanto antes. Que maravilha, gente. Tivemos assim o privilégio, né, de conversar com a doutora Vânia Correia, fisioterapeuta, minha gente, os contatos estão na tela. Percebeu qualquer coisa diferente aí na postura, no andar, no jeitinho, na roupinha, enfim, alinhamento, pede para a criança ficar, olha, percebeu? Procure ajuda, né? Não deixe de se envolver nessa situação, viu? Doutora, foi um prazer conversar com a senhora. A senhora fala muito bem, tem que voltar aqui, viu? Rogério, traz sua esposa aqui, viu, Rogério? Né? Obrigado pela oportunidade, porque a gente trabalha para conscientizar mesmo que como é uma doença silenciosa, dói muito o paciente chegar e você ter que indicar para uma cirurgia. Uma criança de 12 anos, né? Que maravilha. Então é bem difícil. Eu tenho certeza que o Juninho e a Jéssica vão ficar mais atentos. Assim.